aí, pessoal? Bora desvendar uma coisa que parece super complicada, mas que na verdade define o dia a dia de cada escola no Brasil. Hoje a gente vai entender a arquitetura das leis educacionais do país. Para começar, já vou direto ao ponto com uma pergunta. Você já parou para pensar qual é a ligação real entre uma lei lá de Brasília e o projeto político-pedagógico da sua escola ou da escola dos seus filhos? Acredite, a conexão é total. É a legislação que faz a ponte, que transforma uma política educacional em prática, lá na sala de aula. E para a gente não se perder nesse labirinto, aqui está o nosso mapa do caminho. Vamos ver por que as leis são tão importantes. Começar pela regra máxima, que é a Constituição, descer por nosso Manual de Instruções, que é a LDB, conhecer os guardiões das normas, que são os conselhos, e fechar entendendo como todo mundo deveria trabalhar junto. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Por que raios a gente precisa entender de legislação educacional? Simples. Porque é a lei que funciona como a ferramenta principal para a gente entender para onde a educação está indo e, mais importante, como as políticas devem sair do papel e chegar na prática. E quando a gente fala em legislação educacional, não é só daquelas leis enormes aprovadas no Congresso, não. É um ecossistema completo. Tem decretos, tem resoluções dos concílios, pareceres, é um monte de documento oficial que, junto, molda o que acontece dentro das escolas. Agora, olha que sacada genial essa do grande Anísio Teixeira. Ele dizia que aqui no Brasil a gente tende a olhar para a lei como se ela fosse uma varinha de condão, sabe? Uma solução mágica para tudo. A gente deposita uma esperança enorme nela. Mas, como ele mesmo alertava, a lei sozinha não faz milagre. Ela precisa ser colocada em prática, ser fiscalizada, senão é só tinta no papel. E falando em leis, no topo de toda essa estrutura, a chefe de todas elas é a nossa Constituição Federal de 1988. Ela é o alicerce, a fundação onde todas as outras leis educacionais precisam se apoiar. Para ficar mais fácil, pensa numa pirâmide. Lá no topo, intocável, está a Constituição, especialmente ali entre os artigos 205 e 214, que são o coração da educação. Logo abaixo, vem as leis nacionais. Depois, as regras dos estados e, na base, as dos municípios. A regra de ouro é: ninguém que está embaixo pode contrariar quem está em cima. Simples assim. Tá, mas na prática, quem pode criar leis sobre o quê? A Constituição divide bem o campo. A União, ou seja, o governo federal, tem a competência que a gente chama de privativa para criar as regras gerais da educação, como a LDB. Isso é diferente da competência exclusiva, que é algo que só a União pode fazer e ponto. E ainda tem a concorrente, onde a União faz a regra geral e os estados e o Distrito Federal vêm e complementam com suas especificidades. Beleza, se a Constituição é o alicerce da casa, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, é a planta baixa, o grande manual de instruções. É ela que pega aqueles princípios da Constituição e detalha tudo, organizando como a educação nacional deve funcionar. E olha, a LDB que a gente usa hoje não caiu do céu, não. Ela é fruto de uma longa caminhada. A gente teve uma primeira versão lá em 61, uma grande reforma na ditadura em 71, até que a Constituição de 88 chegou e mudou o jogo, abrindo o caminho para a lei que temos hoje, a de 1996, que, claro, já foi atualizada várias vezes desde então. E para você ter uma ideia do poder que uma mudança na lei tem, olha só o impacto da Emenda Constitucional 59. Antes de 2009, a escola obrigatória era só o ensino fundamental. Depois dessa emenda, pá! A obrigatoriedade passou a ser dos 4 aos 17 anos, abraçando toda a educação básica. Foi uma mudança gigantesca no direito à educação no Brasil. Ok, a gente já tem a Constituição e a LDB. Mas quem é que pega essas leis enormes e traduz em regrinhas práticas para o dia a dia das escolas? Bom, aí entram em cena os conselhos de educação. Eles são os guardiões das normas, responsáveis por interpretar a lei e criar as regras do jogo. No nível federal, o grande órgão é o CNE, o Conselho Nacional de Educação. A principal missão dele é interpretar a LDB e transformar essa interpretação em resoluções e pareceres que orientam todo o sistema. Ele tem 24 conselheiros, divididos entre educação básica e ensino superior, e as decisões mais importantes precisam da assinatura do ministro da Educação para valer. E é aqui que a gente vê o federalismo brasileiro na prática. Se a gente comparar o CNE nacional
Com o Conselho Estadual de São Paulo, por exemplo, as diferenças são gritantes. Mandato, forma de escolher os membros, mas o mais chocante é a lei que rege o Conselho Paulista. Ela é de 1971, isso mesmo, anterior à Constituição e à LDD atuais. Isso mostra a autonomia dos estados, mas também um desafio enorme de manter o sistema todo alinhado e atualizado. O que nos leva finalmente à última peça desse quebra-cabeça. Como fazer a União, os estados e os municípios, com todas as suas diferenças, trabalharem juntos pela educação. A Constituição foi muito esperta aqui. Ela criou uma coisa chamada regime de colaboração. Basicamente, o artigo 211 diz que todo mundo tem que se ajudar para garantir que o ensino obrigatório chegue para todos. A responsabilidade não é só de um, ela é compartilhada. E para essa colaboração não ficar só na boa vontade, existe uma ferramenta poderosíssima, o Plano Nacional de Educação, o PNE. Ele é uma lei que vale por 10 anos e funciona como o grande plano de jogo do país. O PNE define as metas, as estratégias e até quanto do dinheiro do país deve ir para a educação, amarrando as ações de todo mundo num objetivo comum. E isso nos deixa com uma pergunta para fechar, né? A gente viu que a arquitetura legal é super detalhada, as responsabilidades são divididas, existe um chamado para todo mundo cooperar, mas a grande questão que fica é, com tantas leis, tantos órgãos, tantos interesses diferentes, como a gente faz para garantir que essa colaboração, tão bonita no papel, realmente aconteça na prática, no chão da escola? Fica aí a reflexão.